Paz de Cristo, irmãos. Boa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 3. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 3, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconites Elisânia tetrarca de Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu vos digo que até dessas pedras pode Deus fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu estava meditando nessa palavra. Parece que a gente está no deserto. Parece que estamos num deserto. Parece que pregar o Evangelho hoje em dia, pregar a verdade, se basear, se pautar nas Escrituras, é como falar no deserto. Aqui no versículo 2, diz: quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Já começou errado o versículo. Sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra do Senhor. Deserto, no grego é eremos ou eremia, significa inabitado, desértico, abandonado, solitário. Às vezes pregar o Evangelho parece isso, né? Parece que ninguém ouve. A pessoa está vendo, a pessoa está enxergando, a pessoa está escutando, mas não está ouvindo o Evangelho. Parece que não tem fruto. Parece que está num verdadeiro deserto. João Batista vivia num contexto de apostasia. Completamente dominada pela apostasia estava a sociedade. Filhos de Abraão. A corrupção era generalizada. Existiam 2 sumos sacerdotes. Isso é uma calúnia, uma injúria. Algo que não deveria existir, algo que, na verdade, segundo a lei, é abominável. No templo havia uma casa de câmbio. Você conseguia chegar lá com o seu dinheirinho e converter com altas taxas. Chegava lá, trocava o seu dinheiro por outro dinheiro, que era o dinheiro que era aceito no templo, e com esse dinheiro comprar um sacrifício, que era para você ter feito, que era para você ter tido o trabalho, era para você ter tido separado esse sacrifício.
Era para sacrificar, não era para comprar, não era para ser fácil, era para ser incômodo. João Batista, que deveria ser o sumo sacerdote, porque o Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote da ordem de Abias. Isabel era da linhagem de Arão, ou seja, ele cumpria os requisitos para ser sumo sacerdote. Mesmo num contexto de apostasia, onde Deus não conseguia falar dentro do templo, onde já estava a corrupção generalizada na sociedade dentro do templo, Deus levanta lá no deserto, lá num lugar inabitado, onde não estava ninguém mora no deserto. Onde tinha tudo para ser um fiasco. João Batista estava lá pregando. Veio a João Batista no deserto a palavra do Senhor. João Batista estava lá pregando. João Batista seguiu a direção de Deus e foi para o deserto pregar o arrependimento. João Batista fugiu da politicagem do templo, onde o sumo sacerdote, um era genro do outro. Sogro e genro. Era uma política, era um esqueminha. Olha, unha e carne, estavam ali os dois, ficava revezando entre um e o outro, para os dois poder usufruir dos privilégios. Olha só, a gente está juntinho aqui, irmão. Eu te favoreço e você me favorece. Eu te ajudo, você me ajuda. Mesmo nos dias de hoje, algumas igrejas sendo verdadeiras casa de câmbio, casa de show, vitrine gospel, púlpito de piadas. Mesmo nos dias de hoje, comercializando milagre, compre a sua água ungida, o seu azeite soia vindo de Israel. Você olha o soia que veio de Israel, compre aqui por R$100. Mesmo sendo comercializado bênçãos, votos, sacrifícios, milagres. Você pode pregar o evangelho da verdade. Mesmo nos dias de corrupção, parecendo que falar a verdade, falar que Cristo morreu por mim e por você, e que nós não passamos de miseráveis, profanos e pecadores. Não é nada além disso. Eu não sou nada além disso, você também não. Em Romanos, o apóstolo Paulo é claro em dizer: todos pecaram e igualmente se fizeram inúteis. Além de chamar de pecador, chama de inútil. Mesmo assim, você pode falar a palavra da verdade. Você pode pregar o evangelho genuíno do Cristo que morreu crucificado para pagar a minha dívida, a sua dívida. Mesmo nos dias de hoje, o evangelho sendo banalizado, sendo trocado por 30 moedas de prata, dizendo que para servir a Deus, se Deus estiver com você, você vai ter ouro, prata, mansões, você vai ter um Camaro na sua garagem.
mesmo deturpando completamente o evangelho hoje em dia, você pode ser o portador da verdade, o que vai levar a palavra ao deserto e vai pregar o arrependimento como João Batista. Parece que pregar o evangelho verdadeiro é como gritar no deserto. Parece que pregar o evangelho genuíno hoje em dia é como gritar ao vento. Olha lá, o deserto, lugar inabitável, não tem ninguém, ninguém está prestando atenção, ninguém está te ouvindo. Parece isso, só que não. João Batista pregou no deserto, a palavra estava com ele, o povo ouvia e se arrependia. E era batizado, e João Batista, na hora do batismo, não falava assim: ah, vem aqui, amiguinho, como você é lindo. Olha só, você é um filho de Abraão, você merece prosperar. Não, arrependei, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem foi que te ensinou que se batizando você vai fugir da ira de Deus? Você precisa se arrepender dos seus pecados, senão você só vai tomar um banho aqui e volta ao normal amanhã. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, senão você vem na quarta-feira aqui e na quinta-feira está no pecado. Você precisa se arrepender, porque senão você vem aqui no domingo e na segunda-feira está tudo errado de novo. Você pode ser o portador da palavra de Deus. Você pode levar a palavra de Deus ao povo. Você está com ela na sua mão. Você está com a palavra de Deus na sua mão. O evangelho de Cristo. Você pode dizer: Cristo morreu por você e por mim. Você pode falar, pregar, falar que Cristo morreu para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Parece que a gente está falando sozinho. Mas se as palavras de Deus estiver na sua boca, vão te ouvir. Da mesma forma que a semente foi plantada no seu coração, e ela cresceu, está aqui hoje frutificando no evangelho, da mesma forma, essa semente precisa chegar a outras pessoas, precisa ser plantado, regado e cuidado. O apóstolo Paulo falou: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Você pode pregar a palavra da verdade. Você pode ir lá fora no serviço, falar do Cristo que morreu por você. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, carregando a culpa dele, a nossa. A nossa culpa. Te convido a se colocar em pé. Nessa noite nós temos a oportunidade de se arrepender. Primeiramente, se arrepender. Segundo, render graças e louvores ao Deus que entregou o Filho unigênito para morrer no nosso lugar.